Senhores, vamos lá então agora para a questão 79. Olha só, em um experimento de calorimetria realizado no nível do mar, um estudante colocou 600 gramas de água a 10 graus Celsius. Então, olha aqui, ó, ele está colocando 600 gramas de água a 10 graus Celsius e gelo a menos 40 graus Celsius. No caso aí, ó, 100 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius. Em um recipiente, ó, em um calorímetro ideal. Perceba aqui que ele está falando de um calorímetro ideal. Significa que esse calorímetro é a panela para nós, o recipiente, tá? E se ele é ideal, ele não troca calor com o sistema. Então, ele é apenas um isolante para nós aí. Onde já existiam 800 gramas de água a 5 graus Celsius em equilíbrio térmico com o calorímetro, certo? Sabendo que o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão desse gelo, ou seja, para derreter o gelo, são necessárias 80 calorias para cada grama. Depois de atingido um novo equilíbrio térmico, havia dentro do calorímetro, aí olha só para as alternativas, moçada, se tinha 1.500 gramas de água líquida a 0 ou a 10 graus Celsius, apenas 1.450 gramas de água líquida e o restante 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius, ou 1.500 gramas de gelo, ou 1.500 gramas de gelo a menos 5. Se vocês perceberem e somarem as massas da primeira quantidade de água, 600, com mais 100, dá 700, com mais 800 que já estava lá, isso dá um total de 1.500. Então perceba que a soma das massas, elas estão coerentes, tá? Ou vai ficar tudo líquido, ou seja, o gelo vai aumentar a temperatura e depois derreter. Ou vai uma parte desse líquido acabar congelando. E aí a gente, como não tem certeza, não dá para afirmar o que está acontecendo, a gente vai ter que testar, certo? Nós vamos ter que analisar e ver devagarzinho, trecho a trecho, passo a passo, o que está acontecendo com essas substâncias. Por exemplo, vamos ver o gelo. Quanto que o gelo precisa para derreter totalmente? Então, vamos ver se esse gelo vai conseguir derreter totalmente. Então, olha só. Para o gelo, então eu vou trabalhar por partes aqui, ó. Para o gelo, a primeira coisa que a gente vai ver é para o gelo ir de menos 40 graus Celsius para 0 graus Celsius, que é a temperatura onde ele pode sofrer uma mudança de estado físico, né? A pressão de uma atmosfera, ele garantiu para nós aí no nível do mar, certo? Então, com a pressão de uma atmosfera, a gente sabe que é 0 graus Celsius é quando o gelo passa do estado sólido para o estado líquido, ou quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, né? A chamada solidificação. Aqui, nesse caso, eu quero ver qual é a quantidade de calor que esse gelo precisa, eu vou chamar de Q1, tá? Para poder aumentar a temperatura de menos 40 para 0. Se ele vai variar a temperatura, a gente vai ter que trabalhar com que macete? Então, vai ser a massa de gelo, que vale 100 gramas, vezes o calor específico do gelo no estado sólido, toma cuidado, apesar de ser água no estado sólido, o calor específico é diferente, vale meio, tá? E vezes a variação de temperatura de menos 40 para 0, ele varia em 40 graus Celsius, né? Afinal, menos a inicial, 0 menos 40. Só mudar aqui para ficar coerente com o que a gente falou, né? Eu acabei escrevendo o gelo em verde ali, então fica mais fácil eu mudar aqui. Então eu vou deixar essa água aqui de dentro em preto, certo? Então, fazendo continha aí, meninos, vamos chegar aqui, esse Q1 vale meio vezes 40 dá 20, e 20 vezes 100, 2.000 calorias. Então, nós já sabemos que esse gelo, só para aumentar a temperatura de menos 40 até 0 graus Celsius, ele vai precisar de 2.000 calorias. Agora, ainda para o gelo, vamos ver quanto que ele precisa para mudar o estado físico, tá? Então, agora, ó, é a mudança de estado físico do gelo. É ele derreter, ele passar do estado sólido para estado líquido para nós aqui, certo? Se é mudança de estado físico, senhores, significa que nós vamos trabalhar com o Q-mole. E dessa forma, perdão, a massa de gelo nós sabemos que vale 100 gramas, e o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias para cada grama. Isso significa que essa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q2, ela vale 100 vezes 80. Isso daqui dá o equivalente a 8.000 calorias.
Então, agora, perceba que normalmente a mudança de estado físico ela exige uma maior quantidade de calor, tá? Comparado com as trechos de variação de temperatura apenas. Mas olha só, o gelo no total, para conseguir aumentar a sua temperatura, porque primeiro, para ele poder começar a derreter, ele precisa chegar na temperatura onde ele muda o estado físico, que seria 0 graus Celsius, certo? Então, no total, o gelo, ele precisa de 2.000 calorias para aumentar a temperatura e depois mais 8.000 para derreter totalmente. Isso significa que no total, para o derretimento do gelo, a quantidade de calor é de 10.000 calorias. Fechou? Isso aqui tudo é apenas para o gelo. Beleza? Agora nós vamos ver para a água. Olha só que bacana. Se a gente olhar a água a 600 graus Celsius, aquelas que eu pintei de azulzinho lá, balãozinho azul, certo? Então a água, vou colocar aqui água. Eu quero ver quanto de calor ela precisa para levar a sua temperatura até o ponto onde ela poderia mudar o estado físico. E nesse caso, obviamente, como ela vai perder energia térmica, né? Porque ela que está mais quente, ela vai ter que fornecer calor para os outros, energia térmica para os outros. Como ela vai perder energia térmica, a temperatura dela vai diminuir. Então, eu quero saber qual é a quantidade de calor que ela precisa para ir de 10 graus Celsius para 0 graus Celsius, certo? É essa a análise que nós vamos fazer agora aqui para aquela água que está fora do calorímetro, aquela que vai ser acrescentada no calorímetro. Para isso, como é a mudança de estado físico, nós vamos fazer um Q-macete, e para esse Q-macete eu vou chamar de Q3 a quantidade de calor. Vai ser a massa de água, que vale 600 gramas, vezes o calor específico no estado líquido, que vale 1. E a variação de temperatura, ela vai de 10 para 0, final menos inicial vai ficar 0 menos 10. Então, a gente descobre aí que essa quantidade de calor que ela precisa perder, né, vai ser 10 vezes 6 menos 6.000 calorias. Bom, vamos fazer um adendo para ver se a gente consegue entender realmente o que o exercício está querendo aqui. Vamos fazer um comentário bem rápido. Olha só que bacana. Imagina que não tivesse esta quantidade de água aqui dentro do calorímetro. Imagina que a ideia fosse jogar essas duas substâncias aqui, ó, dentro do calorímetro. Então, eu ia trocar água e gelo e iam trocar calor entre elas. A gente percebe que a água ela é capaz de fornecer, então esse menos é para indicar que ela fornece esse calor. E ela fornece para quem? Para quem estava mais frio, que no caso era o gelo. O gelo está tudo positivo porque ele recebe esse calor, certo? Então, olha só, a água, para ir de 10 até 0, ela só consegue fornecer 6.000 calorias. E a gente percebe que 6.000 calorias não era suficiente para derreter todo o gelo. Para derreter todo o gelo, eu preciso de 10.000 calorias. 2.000 para aumentar a temperatura dele, chegar até o ponto onde ele muda o estado físico. E mais 8.000 para derreter o gelo totalmente. Tá, Pião? Então, se eu tivesse só essa água, eu não ia conseguir derreter todo o gelo. É isso, exato. Mas o que ia acontecer com ele? Bom, vamos lá. Olha o teste. Eu sei que para aumentar a temperatura do gelo, eu preciso de 2.000 calorias. E a água tem condições de fornecer essas 2.000 calorias, e ainda sobram 4.000. Então eu percebo que eu vou conseguir aumentar a temperatura do gelo até 0 graus Celsius. Só que agora sobram 4.000 calorias que a água fornece para esse gelo. E eu precisaria de 8.000 para derreter. Só que eu só tenho 4.000. Isso significa que eu não vou conseguir derreter o gelo totalmente. Aliás, fica a dica, né? Se eu precisava de 8.000, mas eu só tenho 4.000, significa que eu não vou derreter todo o gelo. Como eu só tenho metade do calor, eu vou conseguir derreter metade desse gelo, né? Então aí derreteria 50 gramas, os outros 50 gramas ficariam no estado sólido para nós aqui, tá? Essa é a ideia do exercício. Biel, mas é essa a resposta? Não, né? Não, porque nós não temos apenas essa quantidade de água aqui fornecendo calor para o gelo. Nós temos uma outra quantidade de água, que está pintada aqui na cor preta, que também vai fornecer calor para o gelo e, portanto, poderia derreter os outros 50 gramas. E é isso que a gente vai analisar agora. Então, perdão, a segunda leva de água, vamos dizer assim, é aquela água que já estava a 5 graus Celsius e agora eu quero levar para 0 graus Celsius, para ver quanto de calor nessa brincadeira ela fornece para o gelo, para agora a gente poder analisar se todo o gelo vai ser derretido, se parte do gelo vai ser derretido, ou até se parte dessas águas serão convertidas em gelo, né? Que não é o caso jamais para nós aí. Como ela vai variar a temperatura, de novo, nós vamos falar em que macete, eu vou chamar de Q4, vai ser o QMC delta teta para nós aqui. A quantidade de massa, né, de gramas,
que tinha essa água dentro do recipiente, vale 800 gramas. Calor específico da água no estado líquido vale 1. E a variação de temperatura é a final menos a inicial. 0 menos 5, sobra menos 5. Esse menos 5 vezes 800, a gente chega aqui a essa quantidade de calor, que 4 vale menos 4.000 calorias. Bom, vamos lá. O que esse menos indica para nós mesmo, peão? Indica que ele está perdendo esse calor, ou seja, ele está fornecendo esse calor para alguém, no caso, para o gelo. Eu percebo que agora, se eu juntar a água que eu pintei de azul com a água que eu pintei de preto, as duas que estavam a uma temperatura maior do que o gelo, juntas, elas conseguem fornecer exatamente 10.000 calorias, que é exatamente o que o gelo precisava para aumentar a temperatura e também mudar o estado físico. Portanto, senhores, nós percebemos que esse sistema ele foi perfeitamente adequado, né, para que a gente conseguisse provar que toda a água vai fornecer calor para o gelo, vai fazer com que esse gelo aumente a temperatura e depois, a 0 graus Celsius, todo o gelo vai mudar o estado físico. E acabou. Acabou, porque aí agora a gente sabe que essa água chegou a 0 graus Celsius, essa também a 0, o gelo também está a 0. E eles já estão no equilíbrio térmico. Por isso que as alternativas que poderiam ser corretas aqui seriam essas que falam que a temperatura de equilíbrio seria 0 graus Celsius. E quanto de água nós temos? Esse cara aqui é a água no estado líquido. Então, eu já tenho 600 gramas. Esse cara aqui também é água no estado líquido. E eu já tenho aqui 800 gramas. 600 mais 800 dá um total de 1.400. Esse cara aqui, ele chegou no estado líquido. E quanto que eu tinha dele? 100 gramas. Então, se eu somar a massa total, nós podemos falar que nós temos 1.500 gramas de água no estado líquido a uma temperatura de equilíbrio de 0 graus Celsius, o que confirma para nós aí como correta a nossa alternativa. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos. Até a próxima.